Dos fins e resoluções do discurso é um texto de Thomas Hobbes, escrito no século XVI. Hobbes estabelece resoluções, não é? E finalidade para tais atos da palavra. Não é? Para todo discurso governado pelo desejo de conhecimento, existe pelo menos um fim, quer seja para conseguir ou para evitar alguma coisa. E onde quer que a cadeia do discurso seja interrompida, existe um fim provisório. Ou seja, independentemente do discurso que é construído, e se esse discurso tem uma finalidade ou não, ele tem um fim provisório por si mesmo. Não é? E essa finalidade, não é de ordem de um desejo do conhecimento, não é de você conhecer aquilo a qual você tenta expular enquanto conhecimento por si mesmo. Lembrando aqui que a Hobbes está na parte epistemológica dele, não é? Está na filosofia o que hoje chamaria uma filosofia da ciência ou teoria do conhecimento. Não é? Embora essas ordens de nomenclatura sejam problematizáveis, existe uma certa tradução francesa, outra inglesa, o que não nos cabe dizer aqui, até porque eu também não saberia dizer com muito enfaticamente, porque não li cada um dos autores, em relação a essas divisões que são arbitrárias. Não é porque uma quer dizer outra em determinado campo geográfico. Isso vem de um fenômeno acadêmico acontecendo hoje em dia. Não é um fenômeno enquanto não é ordem estabelecida do academicismo. Para todo discurso, né, se o discurso for apenas mental, consiste em pensamento de que uma coisa será ou não será. Ou seja, a possibilidade, né, de que ela foi ou não foi, alternadamente. De modo que, onde quer que interrompamos a cadeia de discurso de alguém, deixamos-la na suposição de que algo não será, será ou não será, de que foi ou não foi, ou seja, não é? A possibilidade de quando um discurso acontece, seja ele lá qual for, da ordem aí do seu dia a dia mesmo, você pode estabelecer que algo é ou não é, algo pode ser ou não ser, determinadas coisas que podem acontecer, não é na ordem de quando você fala e você diz alguma coisa. Por exemplo, o seu marido te traiu, não é? Então, ou você desconfia que o seu marido te traiu, então você vai lá, não é? Será ou será? Investigar ou não investigar? Sei lá, gente, tem vários exemplos que podemos tirar daí. Tudo isto é opinião. E tudo quanto é apetite alternado. Tudo isso é opinião, né? E tudo quando é apetite alternado na deliberação relativa ao bem e ao mal. E também opinião alternada na investigação da verdade sobre o passado e o futuro. Apetite alternado, não é? Opinião, tudo isso é opinião. E tudo quanto é apetite alternado na deliberação relativa ao bem e ao mal, deliberação ativa, ou seja, você estabelecer o que algo é bom ou o que é mal, não é? E é também opinião alternada na investigação
da verdade sobre o passado e o futuro. E tal como o último apetite na deliberação se chama vontade. Vontade. Assim também a última opinião na busca da verdade sobre o passado e o futuro se chama juízo, ou sentença final e decisiva daquela que discursa. Ou seja, a deliberação, ela nasce, não é, de exatamente desse desejo. Não é primeiro pelo desejo de conhecimento, as coisas são construídas, não é? E aí, através destas cadeias de acontecimentos, estabelecemos uma certa opinião sobre o que será ou não será, não é? E aí chegamos a uma conclusão de que se aquilo é bom ou ruim pra gente. Não é? Ou seja, há toda uma construção. Há toda uma construção que ela é discursiva. E que ela é discursiva porque nós, seres humanos, somos discursivos. A sociedade, ela é feita de forma discursiva. E tal como um conjunto da cadeia de apetites alternados, quanto ao problema do bem e do mal, se chama deliberação. Assim também o conjunto de cadeias de opiniões alternadas quanto ao problema da verdade e da falsidade se chama dúvida. Ou seja, aí nesse primeiro contato, ele está falando sobre, pois bem, nós construímos através do desejo de conhecimento de alguma coisa. Para conseguir alguma coisa, não é? Através de cadeias de discurso. Se for mental, não é ficar guardado para si mesmo. Quando é público, quando se torna público, estabelece o vínculo entre essas duas cadeias, de ser ou não ser, não é? Independentemente daquilo que assim o seja. E aí, não é? Existe o passado e o futuro, não é? E na onde se encaixa esse vínculo entre bem e mal? Não é? Na onde se encaixa esse vínculo entre bem e mal? Juízo, sentença final, não é? Que é um juízo e o que é uma sentença final. No juízo, aquilo que emitimos como opinião. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo. Você acha que deve estar dando aula para o ensino médio? Não sei se eu acho que estou dando aula para o ensino médio, mas é uma questão de bom senso. Estou dando aula para o público interessado, que quer deglutir e saber o que é filosofia. A filosofia é uma fundamentação, não é uma fundamentação da nossa realidade teórica, crítica, segundo a Marilena Chauí, dos conhecimentos e das práticas humanas. E aí que temos que estabelecer que a filosofia é um ensinamento que ensina a liberdade, não é o uso da liberdade, não é nós estabelecermos um caminho, não é nesse uso da liberdade. E daí que tudo isto está inserido
dentro de um contexto amplo e maior, que é de um debate público. Não é? Quando nós estamos aqui na internet, nós estamos estabelecendo um debate público, não é? E o que é que nós estamos debatendo publicamente? Pois bem, a filosofia está presente, então estamos estabelecendo como ato, não é? Exatamente isso, não é? O entendimento de como é construído esse discurso. Não o discurso na esfera pública, pura e simplesmente assim, todo e simplesmente qualquer tipo de discurso. O discurso que você estabelece com outro na rua, o discurso que você estabelece com seu amigo na escola no momento do intervalo ou na faculdade no momento do intervalo, o discurso que você estabelece com o professor, o discurso que existe professor e aluno, independentemente do vínculo universitário, não é? Então, repito, para todo discurso governado pelo desejo de conhecimento existe pelo menos um fim, quer seja para conseguir ou para evitar alguma coisa. E onde quer que a cadeia de discurso seja interrompida, existe um fim provisório. Se o discurso for apenas mental, consistirá em pensamento de que uma coisa será ou não será, de que ela foi ou não foi, alternadamente, de modo que onde quer que se interrompemos a cadeia do discurso de alguém, deixamo-lo lá na suposição de que algo será ou não será, de que foi ou não foi. Tudo isto é opinião. E tudo quanto é apetite alternado na deliberação da verdade sobre o passado e o futuro, e tal como o último apetite na deliberação se chama vontade. Assim também a última opinião na busca da verdade sobre o passado e futuro se chama juízo, ou sentença final e decisiva daquela que discursa, tal como o conjunto da cadeia de apetites alternados quanto ao problema do bem e do mal se chama deliberação. Nós deliberamos a todo momento, correto? Assim também o conjunto da cadeia de opiniões alternadas quanto ao problema da verdade e da falsidade chama-se dúvida, não é? Então, dúvida a todo momento, há necessidade de haver, não é? A filosofia se nasce através. A filosofia nasce através da dúvida, não é? É através da dúvida que estabelecemos um vínculo com a outra pessoa. É através da dúvida que estabelecemos o conhecimento puro e simplesmente. É através, como vemos ao nascimento da filosofia, enquanto movimento cultural na Grécia Antiga, as pessoas que estabeleciam esse vínculo pura e simplesmente de forma que se dá através da palavra, que se dá através do conhecimento, que se dá através do prescrutar, que se dá através do inquirir, no sentido não, né, de inquirir, no sentido de perguntar. E isso é uma pergunta rigorosa, isso é uma pergunta, não é, que leve em consideração todo, colocar uma dúvida, não é como no espanhol, uma dúvida de cabeça para baixo, antes, não é, que leva em consideração todo o conhecimento de antes.
Aí você coloca a dúvida, faz uma pergunta rigorosa e com um ponto de interrogação, tentando chegar a uma resposta que pode ser não exatamente aquela a qual você deseja. Não é? É esse que é o processo do conhecimento. Nenhuma espécie de discurso pode terminar no conhecimento absoluto dos fatos, passados ou vindouros. Porque para o conhecimento dos fatos é necessário primeiro a sensação, e depois disso a memória e o conhecimento das consequências, que acima já disse, chama-se ciência, não é absoluto, mas condicional. Ninguém pode chegar a saber através do discurso que isto ou aquilo é, foi ou será o que equivale a conhecer absolutamente. É possível apenas saber que se isto é aquilo também é, que se isto foi aquilo também foi, e que isto será aquilo também será. O que equivale a conhecer condicionalmente. E não se trará de conhecer as consequências de uma coisa para outra, e sim os nomes de uma coisa para outro nome da mesma coisa. Não é? Causa e efeito, que havíamos discutido em outros vídeos. Qual é a causa e o efeito de alguma coisa? Desculpa. Acontece. Nas melhores famílias. Mas não, é só, né? Nossa, é muito bom beber água. Mas é só. Para o conhecimento dos fatos é necessário primeiro a sensação. Não é? Primeiro é necessário uma sensação também, eu acho que vimos em outros vídeos, não é? O conhecimento dessa sensação que se dá através do tático, mas não somente. Através do olfato, do paladar, da audição, da visão, e que aí constituímos uma série de conhecimentos. Aí depois disso memorizamos, e a partir daí a gente conhece as consequências, não é? Não é? Conhecimento das consequências. E é através do conhecimento dessas consequências, não é? Ele chama aqui efeitos de consequência. Causa e efeito é um negócio mais humano, eu acho, né? Descobriremos. Eu Hobbes faz tempo que eu li. E ciência. Conhecimento científico, ele não é uno como um todo. Então é necessário que tenhamos essa ciência, essa consciência. Ela não é, né? Não é... Ele é condicional. Existem condicionantes, não é? Então sempre nossa, isso vai para várias dimensões, não é? De cunho, se for levar em consideração a razoabilidade do texto, não é?
e entendendo o fenômeno da existência. Sabe por quê? Porque ciência é um conhecimento que é construído aos poucos, não é? Ciência. E ele está falando aqui de ciência e vocês vão entender até o final desse vídeo ou até o final da série dos vídeos, não sei se ficar muito longo, que ciência não é a mesma ciência que entendemos hoje em dia, não é? É uma outra coisa que ele está falando. Porque é um erro de interpretação, não é? Quando eu uso a palavra ciência. Não é aquela ciência a qual vocês estão conhecidos, ou conhecedores, ou acham que conhecem. Não é? É aquela ciência a qual é construída aos poucos, não é? É aquela consciência que é interna, individual sua, que é individual, não é ciência de científico, compreende? Aqui é um outro, estabelece um outro vínculo. Que seria muito fácil confundir, não é? Ciência de teoria do conhecimento de nós quanto espécie humana, entendeu? Não é? Então, estabelece um vínculo de qualidades de uma coisa que pode vir a ser a outra. E estabelecer um vínculo entre esses nomes. Eu notei aqui, Hobbes disserta sobre a limitação do discurso, sendo esses delimitados pela falta de imprevisibilidade factual, pois para o conhecimento dos fatos, a sensação, a memória e o conhecimento das consequências, chamando ciência, não sendo absoluto e sim condicional, não sendo possível o conhecimento das consequências. Não equivale dizer o que algo foi ou será, mas sim o que se algo foi, aquilo também será, sendo por isso condicionantes. Quando o discurso se dá através das palavras, pelas significações e conexões realizadas entre elas, sendo disponibilizadas em silogismo, sendo fim ou soma total, chamando conclusão. Seu pensamento, caso contrário, volta a ser opinião, quando são as pessoas que têm consciência sobre o mesmo fato, se diz que conhece o fato, sendo um ato perverso o falar outra, o falar contra. Tá. Aqui já é parte do outro parágrafo. Consciência equivale a 1000 testemunhas quanto ao fato de conhecer aquilo que é secreta, sendo também usadas as expressões conhecer conjuntamente. Os homens apaixonados pelas suas opiniões deram o nome de consciência, que não é o próximo parágrafo. Portanto, quando o discurso é exprimido através da linguagem, começa pela definição das palavras
e procede mediante a conexão das mesmas em afirmações gerais, e desta, por sua vez, em silogismo. O fim, o somatantal, é chamado conclusão, e o pensamento por esta significado é aquele conhecimento condicional, o conhecimento das consequências das palavras, a que geralmente se chama ciência, ciência de conhecimento do indivíduo. Mais, vamos lá. Mas se o primeiro terreno desse discurso não forem as definições, ou se as definições não forem corretamente ligadas em silogismo, nesse caso o fim ou conclusão volta-se à opinião acerca da verdade de algo afirmado, embora às vezes em palavras absurdas ou destituídas de sentido sem possibilidade de serem compreendidas. Quando duas ou mais pessoas conhecem um e mesmo fato, diz-se de cada uma delas que está consciente do fato em relação à outra, o que equivale a conhecer conjuntamente. O que é um conhecimento conjunto, né? E como cada uma delas é para a outra, ou para uma terceira, a melhor testemunha de tais fatos. Tem sido e sempre será considerado um ato extremamente perverso, e qualquer um fale contra sua consciência, ou induza ou force em outro a fazê-lo. É por isso que o testemunho da consciência tem sido sempre atendido com maior diligência em todos os tempos. Depois passou-se a usar metaforicamente a mesma palavra, indicando o conhecimento dos fatos secretos e pensamentos secretos de cada um, sendo, portanto, retoricamente que se diz que a consciência equivale a 1000 testemunhas. E, finalmente, os homens, veementemente apaixonados por suas novas opiniões, por mais absurdas que forem, e obstinadamente decididas a mantê-las, deram também a essas opiniões o referenciado nome de consciência, como se pretendesse considerar ilegítimo mudá-la ou falar contra elas, e assim pretende saber que estão certos, quando no máximo sabem que pensam estar. Ou seja, aqui está falando sobre um conhecimento de um coletivo, né? A ciência que passa de um indivíduo a outro indivíduo, entende? Então, esse conhecimento ele deve ser preservado, não é? E interessa a quem saber disso, não é? E como que esse conhecimento será usado? Isso para diversas situações. Como eu falo, o Hobbes é um filósofo e ele fala muito além do tempo dele. Não é? Ele está falando nos seus aspectos genéricos, nos seus aspectos gerais, nos seus aspectos de alguém que está pesquisando qual que é a epistemologia disso, não é? A ciência disso. A epistemologia, né, é uma palavra complicada de se usar aqui, mas a ciência enquanto consciência disso. A ciência enquanto consciência. Aí levado
no seu aspecto âmbito e total. Por isso, quando o discurso se dá através da palavra, das significações e conexões realizadas entre elas, estou repetindo, sendo disponibilizadas, sendo, em silogismo, sendo o fim ou soma total, chamada conclusão, seu pensamento, ciência, caso contrário, volta a ser opinião. Quando duas ou mais têm consciência sobre o mesmo fato, se diz que conhecem o fato. Sendo um ato perverso, fala contra. A consciência, retoricamente, equivale a 1000 testemunhas quanto ao fato de conhecer aquilo que é secreto, sendo usado também a expressão conhecer conjuntamente. Os homens apaixonados pelas suas opiniões deram o nome de consciência. Ou seja, não é? Voltamos aqui. Então, Hobbes, lá pelos 2 primeiros capítulos, irá delimitar o tema sobre as finalidades, não é? Resoluções do discurso, não é? Que pode ser apenas mental ou não, ou pode ser coletivo, não é? Existem certos apetites de bem e mal nessa condução da realidade, chamando vontade o ato de deliberar, sendo a última, chama-se juízo ou presença final, chama-se deliberação as cadeias de apetites alternados. E dúvida é o problema da verdade e falsidade. Dúvida, problema da verdade ou falsidade. Que nasce tudo isto que é absolutamente lindo. E por que não? Movimento cultural democrático, livre, chamado filosofia. Quando o discurso de alguém não começa por definições, ou começa por qualquer outra contemplação de si próprio, não começa por definições, não é? Definir é necessário. Para se obter conhecimento sobre algum fato. Então, definir é necessário. E definir é delimitar. Um autor literário filosófico, quando ele escreve, né, levando aqui em consideração também a definição filosofia da Márcia Tiburi, enquanto um tipo de literatura que leva em consideração todos os aspectos literários que houve sobre uma determinada questão, a não ser quando não dá para ter, não é? Esse tipo de construção, quando é um conhecimento quente do aqui e agora, mesmo assim existem, não é, certos aspectos constitutivos da razão que aí podemos empregar determinadas, não é, construtivos que é estabelecido.
Quando o discurso de alguém não começa por definições ou começa por qualquer outra contemplação de si próprio, e neste caso continua, chama-se opinião, ou começa com qualquer afirmação alheia de alguém de cuja capacidade para conhecer a verdade, de cuja honestidade e sinceridade não duvida. E nesse caso o discurso diz menos respeito à coisa do que à pessoa. Não é? Quando você não estabelece como vínculo uma definição precisa, você estabelece opiniões. Opiniões sobre determinadas coisas. Prossegue Hobbes, e a resolução se chama crença e fé. Tem-se fé na coisa de que a pessoa... tem-se fé na pessoa e acreditar-se tanto a pessoa como a verdade do que ela diz. De modo que a crença há duas opiniões. Uma relativa ao que a pessoa diz e a outra relativa à sua virtude. Acreditar, ter fé ou confiar em alguém, tudo isso significa a mesma coisa, a opinião da veracidade de uma pessoa. Mas acreditar o que é dito significa apenas uma opinião da verdade da coisa dita. Mas deve observar-se que a frase creio em, como também no latim credo in, ou do grego pisteueis, só é usada nas obras dos teólogos. Em vez disso, nos outros escritos põe-se acredito ou tenho fé nele, ou confio nele, em latim credo ille, ou fide ille, em grego pisteu autoi, pisteu autoi. Creio que se falar assim, não sei, pode ser que deve ter bastante erro, desculpa. Deveria ter, professor. Pula essa parte, tá? Pula. Esta singularidade do uso eclesiástico da palavra deu origem a numerosas disputas relativas ao verdadeiro objeto da fé cristã. Objeto é porque às vezes tem coisas que fogem, né? Tipo assim, eu vou fazer um vídeo, né? Mas aí você logo se esquece. Eu peço desculpas. Talvez até, né, pesquise, repita só para dar aquela manjadinha, eu sei. Eu quero aprender grego antigo e latim. Superútero é útero e úteis. O útero, né, de utilidade para o estudo de qualquer um, úteis, não é? Levando em consideração aí o senso mais coletivo, mas voltando aqui, obstinadamente aí tentando construir um discurso enquanto a construção do discurso do Thomas Hobbes, dos fins e resoluções do discurso, né, que estabelece exatamente isto, não é? Estabelece exatamente a opinião relativa a uma pessoa que escreve algo, que é algo de conhecimento. Não é? Ele vai falar posteriormente em escrituras, não é? Ele vai falar posteriormente em relatos, não é? Mas creem, como no credo, não é? Prosseguindo. Parágrafo 5º. Mas crê em
como no credo, não significa confiar na pessoa, e sim uma confissão e aceitação da doutrina. Porque não apenas os cristãos, mas toda a espécie dos homens acreditam de tal modo em Deus, que aceita como verdadeiro tudo o que ouvem dizer, quer compreendam, quer não, o que é o máximo de fé e confiança que é possível encontrar em qualquer pessoa, mas nem todos aceitam a doutrina do credo. De onde pode concluir que quando acreditamos que qualquer espécie de afirmação é verdadeira com base em argumentos que não são tirados da própria coisa nem dos princípios da razão natural, mas são tiradas da autoridade da opinião favorável que temos acerca de quem fez essa afirmação. Nesse caso, o objeto de nossa fé é o orador, a pessoa em quem acreditamos ou quem confiamos e cuja palavra aceitamos. A honra feita ao acreditar é feita apenas a essa pessoa. Apenas a essa pessoa. Consequentemente, quando acreditamos que as Escrituras são a palavra de Deus, sem ter recebido nenhuma revelação imediata do próprio Deus, o objeto da nossa crença é a fé e confiança, é a igreja, cuja palavra aceitamos e a qual aquecemos. Acreditamos naquilo que um profeta lhe diz, em nome de Deus, aceitam a palavra do profeta, honram-no e nele confia e crê, aceitando a verdade do que ele diz, quer se trate de um verdadeiro ou de um falso profeta. O mesmo se passa também com a outra história. Pois se eu não aceitasse tudo o que foi escrito pelos historiadores sobre os feitos gloriosos de Alexandre o César, não creio que os fantasmas de Alexandre o César tivessem qualquer motivo justo para ofender-se, nem ninguém a não ser o historiador. Se Tito Livio afirma que uma vez os deuses fizeram uma vaca falar e não acreditamos, não estamos com isso retirando nossa confiança a Deus, mas a Tito Livio, que é o historiador. De modo que é evidente que seja o que for que acreditamos, tendo como a única razão para tal a que deriva apenas a autoridade dos homens e de seus escritos, repito, de modo que é evidente que seja o que for que acreditamos, tendo como única razão para a qual a deriva apenas a autoridade dos homens e de seus escritos, quer eles tenham ou não sido enviados por Deus, nossa fé será apenas nos homens. Mas nossa fé será apenas naqueles a qual fala tal discurso, não é? Diz tal discurso, estabelece tal discurso. Então, vamos falar da seguinte forma, não é? Que o credenciamento em uma crença individual destina ao indivíduo que a escreve. Não é o credenciamento, você credenciar um autor naquilo que ela escreve, naquilo que ela realmente produz, e não naquilo que as outras pessoas dizem. Aliás, aquilo que as outras pessoas dizem é levado sim muito em consideração, não é, para estabelecer o vínculo de credenciamento desse que é o historiador. Não é só assim, vamos voltar, não é? Nós estamos falando de ciência, consciência, coletivo, de estabelecer um vínculo, de estabelecer com o outro, não é? O tal do conhecimento que é conjunto, estabelece através da consciência, que nasce através do desejo de conhecer, através do tato, do paladar, do olfato, da audição, da visão. Não é? Todos esses.
E aí sim, não é? Chegamos a isso, não é? A uma dada escrita e uma crença acreditada naquilo que está sendo mencionado, ela proveio da nossa individualidade credencial ao outro, a quem escreve. O mesmo acontece quem trabalha com história, exemplifica citando o Alexandre César, seus fantasmas, caso que é dito, não é preciso ler isso, não é que é digno de nota, vale se ofendesse o historiador, não é? Ofende quem escreve, se aquilo a qual se diz não é verdade. Não é por isso que devemos sempre levar em consideração a verdade do que se é. Acho que é isso. Né? Aí vale ressaltar que o historiador ele começa através da distinção entre opinião e ciência, pois a primeira não começa pela definição, mas falando de si e contemplando, dizendo mais sobre a pessoa. Lá no bloco anterior, os quinto e sexto parágrafo, o que eu li foi referente ao sétimo. O autor começa por afirmar a distinção entre opinião e ciência, pois a primeira não começa pela definição, mas falando de si, contemplando, dizendo, pois, sobre a pessoa. Acreditamos ter fé em confiar em alguém significa a opinião da veracidade daquela pessoa, sendo uma relativa coisa que se diz outra referente à virtude. Acreditar no que está sendo dito significa apenas acreditar na veracidade daquela pessoa. Frases como não é? Aquelas frases que significam creio em, do latim, do grego, não do latim, do grego, e nos escritos expõe-se acredito, tenho fé nele ou confio nele, dando origem a diversas disputas. Quando você escreve um texto, você deve estar e você confia naquele autor e não necessariamente naquele autor é algo questionável. Então prefiro não falar. Nada posso dizer daquilo a qual não sei ou daquilo que não passou por uma reflexão. Então, em linhas gerais, é isso, não é? Nós discussamos a todo momento, nós discussamos, inclusive, não é? Segundo Kant, com o corpo, mas isso é objeto de estudo para um outro vídeo. E esse vídeo fica por aqui. Até mais. Mas discussamos, vamos viver a realidade através deste fenômeno que se chama